Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já peço para você que não é inscrito no nosso canal para clicar nesse botãozão vermelho que tá aqui embaixo para você poder se inscrever e fazer parte da nossa família rubro-negra. Agora, para fazer parte da nossa família rubro-negra mesmo, tem que se inscrever no nosso canal de cortes. Hoje cedo, lá no Fla Nação VP, eu pedi pra galera se inscrever e houve um boom gigantesco de inscrições lá. Agora eu tô pedindo pra nação do Fla Resenha Rubro-Negra se inscrever no nosso canal de cortes, onde você pode assistir vídeos com no máximo até 5 minutos de duração e ainda assim ter todas as informações do Mengão Queridão. Tô esperando vocês lá, hein? Senta o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e nos recomende para seus amigos e suas amigas rubro-negros. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre um zagueiro que está deixando a Rússia e pode vir para o Mengão Queridão. Quero falar para vocês também sobre os jogadores que atuam lá na Ucrânia, que estão chegando aos poucos aqui no Brasil, e se o Flamengo pode ou não aproveitá-los na nossa equipe. Como que seria o processo para conseguir contratar esses jogadores? E é claro, vou falar também sobre um importante jogador rubro-negro que está no clube desde 2016 e pode ser chamado essa semana para renovar o seu contrato. Eu quero ver se você que está aí do outro lado concorda com essa informação que eu vou trazer para vocês. Mas antes, deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, além de vocês poderem assistir aos jogos do Campeonato Carioca, Campeonato Catarinense, Campeonato Paranaense, com imagens, pagando um preço bem acessível, vocês ainda têm acesso totalmente de graça ao scout dos jogos das partidas do Mengão Queridão. Nação, tem para iOS e Android, é totalmente de graça. Bora clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download de graça do aplicativo do OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora, sem mais delongas, vamos às informações do Mengão Queridão. Nação, seguinte, o zagueiro Pablo, ex-Corinthians e ex-Bordeaux da França, é um zagueiro que já interessou muito ao Mengão Queridão. E devido a esse conflito que está rolando entre Rússia e Ucrânia, o zagueiro está pedindo a rescisão de contrato com o time Lokomotiv de Moscou. Os últimos 5 jogos do Lokomotiv nesse ano de 2022, o Pablo atuou em 2. Foi reserva em 2 e apenas em 1 ele não esteve no banco de reservas e nem atuou jogando. Então é um zagueiro que vem atuando muito lá na Rússia. Ele tem 30 anos, 1,88 m e é um bom zagueiro. O grande problema é que ele é destro também. E o Flamengo está dando prioridade para contratar zagueiros que joguem pelo lado esquerdo. Por exemplo, na função hoje de 3 zagueiros, que é como o Paulo Souza gosta de atuar, pelo lado direito nós temos o incansável Rodrigo Caio, nós temos o Fabrício Bruno, nós temos o Gustavo Henrique, nós temos o Davi Luiz e temos o Gabriel Noga. Todos esses jogadores jogam pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, nós temos o Cleiton, o Léo Pereira, o Felipe Luiz e o próprio Davi Luiz, que também atua pela esquerda. Então o número de zagueiros que atuam pelo lado direito é muito maior do que o número de zagueiros que jogam pelo lado esquerdo. Ainda tem a situação do Léo Pereira, uma vez por mês, pedir para sair do Flamengo. Nos últimos anos aí já foram 3 pedidos para sair. O Marcos Braz chegou até a comentar numa coletiva que essa vontade dos empresários do Léo de tirá-lo do Flamengo acaba fazendo com que ele se atrapalhe dentro de campo. Mas a bem da verdade é que depois que o Marcos Braz falou isso, o Léo Pereira veio fazendo boas partidas. Ele não é muito sortudo, né? Uma partida muito boa que ele estava fazendo contra o Botafogo, impecável, diria eu, ele foi lá e sem querer conseguiu fazer um gol contra. Mas melhorou bastante o Léo Pereira no Flamengo, na minha humilde opinião. E na de vocês, coloquem aqui nos comentários. Mas como o Flamengo tem um número menor de zagueiros que atuam pela esquerda, o Flamengo estaria priorizando jogadores que atuam por esse setor do campo.
e talvez o Pablo não se encaixe naquilo que a diretoria rubro-negra precisa. Eu já tenho visto algumas pessoas reclamando porque a diretoria não sondou o Pablo. Gente, o Pablo ainda não se livrou do clube russo. Está tentando se livrar, está tentando uma rescisão, mas ainda não conseguiu a rescisão. Caso ele consiga a rescisão, aí são outros 500. A diretoria vai avaliar, junto com o técnico Paulo Souza, se seria uma boa ele vir para o Flamengo ou não. Caso o Paulo Souza entenda que sim, aí a diretoria pode vir a sondar o Pablo, e aí é aquela questão, pode conseguir, pode não conseguir. A gente sabe que o Corinthians agora está endinheirado, está trazendo jogadores aí top, está tendo muito dinheiro para gastar, quer dizer, gastar tá gastando, né? Endinheirado tá, da onde vem e como vão pagar, aí é problema deles, é outros 500. Mas o Flamengo pode sim sofrer a concorrência do clube paulista, porque foi o último clube do Pablo. Daí eu faço mais uma perguntinha para vocês. Vocês topariam negociar com o Pablo, trazê-lo para o Flamengo, caso ele fique livre no mercado? Ou vocês acham que o Pablo é mais um jogador comum, mais um zagueiro comum, que o Flamengo deveria priorizar mesmo jogadores que atuam pelo lado esquerdo, que é ali que está o maior gargalo do Flamengo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora sobre os jogadores que atuam lá na Ucrânia, tá? São 30 jogadores que atuam no campeonato ucraniano. 13 deles só no time do Shakhtar Donetsk. Ainda há outros aí do Dinamo de Kiev, por exemplo. E esses jogadores começaram a chegar no Brasil. Alguns deles, inclusive, eu já vi até dando declaração já em território brasileiro, dizendo que agora pretendem descansar e tudo mais, né? Muitos torcedores rubro-negros estão de olho nesses jogadores. Tem jogadores como o David Neres, que saiu do São Paulo, foi pro Ajax, do Ajax foi pro Shakhtar e agora tá aí nessa situação. Tem jogadores como o Alan Patrick, que divide bastante a opinião da torcida rubro-negra. Aliás, igual o Alan Patrick, só o Diego divide opiniões assim na torcida rubro-negra. Uma parte da torcida que acha uma boa o Alan Patrick voltar, uma parte da torcida que acha que não tem nada a ver o retorno do Alan Patrick, mas enfim, tem o Alan Patrick, tem o volante Maicon ex-Corinthians, tem uma safra boa de jogadores que atuam lá na Ucrânia que estão retornando para o Brasil. E tem alguns sul-americanos também, que não são especificamente sul-americanos do Brasil, que o Flamengo pode olhar com carinho. O grande problema, pessoal, é que tudo está parado na Ucrânia. Inclusive a Federação de Futebol da Ucrânia também está parada. Isso causaria um problema numa rescisão amistosa com os clubes de lá. Para esses jogadores conseguirem se livrar dos clubes ucranianos, eles teriam que ir até a FIFA e aí montar um processo para conseguir se desvencilhar dos clubes ucranianos. Não se sabe como a FIFA vai enxergar isso hoje devido à situação que está na Ucrânia. Por um lado, tem a questão dos times levarem prejuízos milionários, tendo uma debandada de jogadores estrangeiros, o que prejudicaria uma retomada do futebol na Ucrânia. Por outro lado, tem a incerteza até se a Ucrânia vai ser a Ucrânia depois dessa guerra, se ela vai ser incorporada à Rússia. Tem todas essas incertezas aí envolvendo o país, que agora não pensa nem um pouco na parte do esporte, tem que preocupar mesmo em se defender e conseguir fazer com que essa guerra vitimize o mínimo de pessoas possíveis. Vai meus sentimentos todos a todos os ucranianos, estamos com vocês, se Deus quiser vai dar tudo certo aí para vocês. Mas voltando para o lado dos jogadores, o que a FIFA pode fazer de imediato é suspender o contrato deles e ver se há possibilidade de, enquanto os contratos estiverem suspensos, liberarem para atuar por outros clubes. Até porque os clubes ucranianos vão parar de pagar o salário desses atletas. Não vai ter como honrar com o salário desses atletas. O fato é que, segundo alguns advogados que eu consultei, advogados do esporte, vai ser um processo complexo e pode não ser um processo tão rápido de ser resolvido, até pelas observâncias que a FIFA pode fazer em cima da situação da Ucrânia. Então não dá simplesmente para convidar os jogadores e trazerem eles para o Flamengo, não dá para simplesmente oferecer um contrato e trazê-los, a coisa tem que passar pela FIFA primeiro. Esses jogadores têm que conseguir se desvencilhar da FIFA de alguma maneira, dos seus clubes na Ucrânia de alguma maneira,
para depois ser estudado como foi esse desvínculo para ver se há possibilidade de contratações. Eu sonho com o David Neres, obviamente, é um baita de um jogador, é um jogadoraço, e é possível hoje de conseguir a contratação dele por conta da janela de transferências na Europa estar fechada. Então ele não teria para onde ir. Agora, um grande empecilho é o salário do cara, que é tratado como gênio porque joga muita bola. Então é muito difícil a contratação dele por causa do salário, que é altíssimo e tudo mais, mas, de repente, quem sabe? Só de mencionar isso num outro vídeo, alguns São Paulinos já vieram pra cima de mim. Não, se ele tiver que voltar, ele volta pro São Paulo. Não tem nada disso. É quem fizer a melhor proposta que o jogador pode aceitar ou não. É claro que tem aqueles casos de jogadores que preferem ganhar menos e ficar no clube de coração do que ganhar mais e ir para um outro clube. Claro que tem isso, mas a possibilidade existe do Flamengo tentar, por exemplo, um David Neres, que para mim seria excepcional. Pedrinho do Corinthians eu não vejo com bons olhos, não, assim como não vejo com bons olhos o Alan Patrick. Mas aí eu pergunto para vocês, desses jogadores que podem ficar livres, tem algum deles que desperta a atenção de vocês, que vocês gostariam como reforço para o Mengão Queridão? Coloca aqui nos comentários. Agora tem um reforço que o Mengão Queridão pode conseguir para os próximos anos. Na verdade, é um jogador que já está no elenco rubro-negro. Quem me acompanha no grupo de membros do WhatsApp sabe que há algumas semanas eu já tinha trago essa informação, já tinha trazido essa informação lá no nosso grupo, que as coisas encaminhavam para isso. E agora as coisas estão esquentando. Eu tô falando de um jogador que está no Flamengo desde 2016 e sempre foi muito contestado pela torcida rubro-negra. O contrato dele termina agora no final do ano, mas desde que o Paulo Souza chegou ao Flamengo, ele vem melhorando o seu futebol e há quem diga até que ele foi o melhor jogador do jogo Flamengo e Resende. O craque do jogo foi ganho pelo Arrascaeta, mas jornalistas como o Eric Farias, por exemplo, disse que o melhor jogador em campo foi ele, o Rodinei, o Rodilindo. O Rodinei já teve com um pé fora do Flamengo várias vezes. Chegou a ser emprestado para o Internacional de Porto Alegre e antes da pandemia acontecer, era certo que o Inter compraria o jogador. Mas aí veio a pandemia, o Inter ofereceu valores inferiores, o Flamengo acabou não aceitando. No início do ano, também houve algumas propostas pelo Rodinei que o Flamengo recusou por serem muito abaixo daquilo que o Flamengo esperava. Agora mesmo, Charlotte dos Estados Unidos tenta convencer o Flamengo a liberar o jogador para eles, a vender o jogador para eles. Só que, devido às recomendações do técnico Paulo Souza, a diretoria rubro-negra está muito próxima de chamar o Rodinei para renovar o seu contrato. Daí a gente não sabe se a renovação desse contrato vai ser por mais 5 anos, como foi feito da última vez, por mais 3, por mais 2, por mais uma temporada, mas o fato é que está muito perto da diretoria chamar o Rodinei para uma renovação contratual. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que vale a pena ter o Rodinei por mais algumas temporadas no Mengão Queridão? Agora vai! Agora com o Paulo Souza o futebol dele vai aparecer, ele vai ajudar o Mengão Queridão? Vocês acham que já está consolidado pelas últimas apresentações do Rodinei que ele é o titular absoluto da lateral direita? Aliás, da lateral não, da ala direita. Ou seja, vale a pena renovar com o Rodilindo? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Pessoal, por enquanto é isso. Despeço-me agradecendo pela atenção. Despeço-me agradecendo especialmente àqueles que assistiram o vídeo todo e ficaram até o final. Peço e reforço mais uma vez que vocês vão até o canal de cortes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui no canal, para vocês nos ajudarem nesse projeto que visa apenas ajudar aquelas pessoas que têm banda pequena de internet, não pode ver um vídeo de 14 minutos como esse, por exemplo, para as pessoas que não têm paciência para assistir vídeos longos, para as pessoas que vivem na correria do dia a dia e não conseguem ver vídeos longos. A intenção nossa é justamente atingir essas pessoas, inserir essas pessoas no dia a dia do Flamengo sem que elas tenham que assistir vídeos mais longos. Então você que se sensibiliza com esse caso dos nossos irmãos rubro-negros, dá uma corrida lá no nosso canal de corte, se inscreve lá, porque você se inscrevendo, o YouTube começa a recomendar. E aí mais irmãos e irmãs rubro-negras conseguem ver que eles podem sim acompanhar o Flamengo de perto diariamente,
com vídeos bem curtinhos. Hoje mesmo eu já postei 2 lá, o maior deles com 3 minutos. Ajuda a gente, se engajem com a gente nessa nossa caminhada. Tamo juntos, nação. Tenham uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.